Será que é possível fazer uma carteira de investimentos 100% à base de sugestões de ChatGPT? Como será que uma carteira de investimentos feita pelo ChatGPT performaria no mundo real? A proposta é simples. O ChatGPT é treinado com dados até setembro de 2021, então eu pedi que o ChatGPT montasse uma carteira de investimentos para um jovem adulto de 25 anos, que é mais ou menos a idade média de quem assiste meu canal. Eu então peguei a carteira gerada pelo ChatGPT, cadastrei no Kinvo, para descobrir qual foi a performance do ChatGPT de setembro de 2021 até agora. E os resultados foram muito interessantes. Monte uma carteira de investimentos para um jovem de 25 anos. Objetivos: atingir um patrimônio grande o suficiente para viver de rendimentos até a aposentadoria. Apetite a risco: o jovem está disposto a correr um pouco mais de risco para atingir retornos maiores. Monte numa tabela uma carteira subdividida em classes de ativos, atribua uma porcentagem e crie uma lista de ativos para cada. Como pode se perceber, é um prompt bem simples. Eu não dei muitas informações a respeito do jovem em questão. Inclusive você, se quiser recriar esse experimento em casa, pode refinar esse prompt com informações como, por exemplo, um objetivo específico de bater um benchmark, como por exemplo o CDI ou a inflação, e mais informações da vida financeira dessa pessoa para quem a carteira está sendo gerada. Caso você nunca tenha ouvido falar do ChatGPT, esse é um LLM, Large Language Model, ou grande modelo de linguagem, desenvolvido pela OpenAI. Ele é basicamente uma inteligência artificial com a qual você pode interagir numa interface de chat que foi treinado numa grande base de dados e que consegue com facilidade manter conversações e se lembrar dos contextos das conversas que teve com você. É basicamente um assistente virtual como a Siri ou como o Google Assistant, só que anos-luz à frente. É tipo esses assistentes virtuais, o Ultron e o ChatGPT. E de alguns meses pra cá, as pessoas têm encontrado infinitas maneiras de usar o ChatGPT para tornar vários processos mais eficientes ou até 100% automáticos. E o que eu queria saber com esse vídeo é exatamente se esse processo de seleção de ativos poderia ser terceirizado para uma inteligência artificial um dia. Então vai o disclaimer: eu não estou recomendando que você faça isso para você ou para sua carteira. Não terceirize o processo de alocação dos seus recursos pessoais para alguém que não seja especialista, muito menos por alguém que sequer é humano. Esse vídeo é puramente um experimento. Então vamos à resposta do ChatGPT. Para ajudar a diversificar a carteira de investimentos de um jovem de 25 anos com o objetivo de atingir um patrimônio suficiente para viver de rendimentos até a aposentadoria, podemos considerar uma abordagem de alocação de ativos com base no perfil de risco. Aqui está uma possível distribuição de ativos em uma tabela. Então ele sugere 60% em ações, 20% em fundos imobiliários, 15% em renda fixa e 5% em criptomoedas. É uma carteira bem agressiva. Os ativos que ele deu aqui para ações foram Apple, Google, Microsoft, a Amazon e Facebook. De fundos imobiliários ele deu o XPML11, o HGLG11, KNRI11, VISC11, HGBS11. Para renda fixa ele deu aí o Tesouro Direto, um CDB, L6, LCAs, debêntures. E para criptomoedas ele citou o Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple e Cardano. E ele deixou aqui o próprio disclaimer dele. Lembrando que essa é apenas uma sugestão e a composição da carteira pode variar de acordo com as preferências pessoais e as condições de mercado. É importante fazer uma análise mais aprofundada antes de tomar qualquer decisão de investimento. Recomendo buscar a orientação de um profissional especializado em investimentos para adaptar a carteira às necessidades e objetivos específicos do investidor. Quando a gente dá uma olhada na porcentagem sugerida pelo ChatGPT e os ativos em cada uma das classes de ativo, imediatamente a gente consegue perceber que essa é uma carteira com perfil de risco altamente agressivo. Todas as ações sugeridas pelo ChatGPT são ações de tecnologia. Existe uma diversificação interna no setor de tecnologias de ações americanas, já que as fontes de receita dessas empresas são bem diversificadas. Por exemplo, tanto Google, Microsoft, Amazon e Facebook têm parte da sua receita advinda de publicidade digital, mas a Apple, por exemplo, serve como um contraponto em termos de alocação de capital, tendo em vista o grande foco deles em privacidade. Essa é uma tecla na qual a Apple bate muito durante suas apresentações, principalmente a WWDC, seu evento para desenvolvedores, com a introdução de novas tecnologias que têm dificultado mais e mais a coleta de dados dos usuários por parte do segmento de publicidade digital. Já quando a gente olha para a Microsoft, por exemplo, a gente pode perceber que das 5 empresas selecionadas é provavelmente a que tem a maior diversificação de receitas. Eles não têm só as propagandas do Bing, também tem aí o LinkedIn, seu serviço de nuvem, o Xbox e muito mais. Então tem um certo nível de diversificação nessas escolhas, mas poderiam ser selecionadas ações de setores completamente diferentes do de tecnologia. Se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre como analisar empresas, eu vou deixar aqui no comentário fixado e na descrição desse vídeo um link para o curso Contabilidade para Investidores da Suno. A Suno, que é uma das casas de research mais conhecidas do país, disponibiliza esse curso exatamente para te dar mais confiança e segurança na hora de colocar o seu dinheiro em ações, te dando uma base aí para como analisar indicadores contábeis. Se você tem interesse nesse conteúdo, dá uma olhada aí no comentário fixado. Isso vai ajudar bastante o canal. Outra escolha que em 2021 era menos questionável do que hoje em dia
é a alocação de 5% em criptomoedas, uma classe de ativos extremamente volátil. É uma carteira de investimentos que, se alguém tivesse feito essas alocações em setembro de 2021, certamente teria tido muita dor de cabeça ao longo de 2022. Mas quanta dor de cabeça exatamente? Eu cadastrei essa carteira no Kinvo para que a gente possa dar uma olhada mais de perto. Primeiramente, o que eu fiz foi colocar essa carteira numa planilha para poder organizar exatamente quanto seria aplicado, qual seria a quantidade, e a data base foi 1º de setembro de 2021. Eu dei ao nosso investidor imaginário um saldo para aplicação de R$10 mil e separei conforme as classes de ativos do ChatGPT e defini a alocação individual em cada um dos ativos, como sendo a alocação total daquela classe de ativos, dividida pelo número de ativos que a compõem. Essas então foram as aplicações. O Kinvo separa os ativos por classe de ativos, e a gente pode ver dentro de cada classe de ativos quais foram os ativos com as melhores e piores rentabilidades, já que eles estão sendo sorteados por rentabilidade decrescente. O melhor da classe de ações foi exatamente a Apple, com 14,58% de rentabilidade, seguido por Microsoft, 7,67%, Google, menos 17,36%, Meta, menos 31,14% e Amazon, menos 32,18%. A gente pode ver aí que o ativo que teve a melhor performance nesse período foi exatamente Apple. Exatamente por ser uma gigante tecnologia consolidada no mercado, essa empresa não sofreu tanto no mercado de ações durante o ano de 2022, que foi certamente um dos anos mais turbulentos do mercado financeiro. A ação está sendo negociada no seu topo dos últimos 2 anos e sua mínima foi exatamente ali no começo de janeiro, fim de dezembro, de onde ela já subiu aproximadamente 47%. Na classe dos criptoativos a gente teve perdas ainda mais significativas, com o menos pior desses ativos sendo o Bitcoin com uma perda de 49,20%, seguido por Ethereum, Litecoin, Ripple e Cardano, que perdeu menos 91%. Como o ChatGPT não deu especificações de quais seriam os títulos de renda fixa nos quais as alocações seriam realizadas, eu decidi que a aplicação seria num CDB pré-fixado, no Tesouro Selic e uma debênture da Petrobras, sendo então um pós-fixado, um pré-fixado e um indexado à inflação. A performance da debênture da Petrobras foi de 21,72% de lá para cá, a do CDB pré-fixado, haja vista que a Selic estava 6,25% naquela época, foi de 11,38% e a performance do Tesouro Selic foi de 22,68% de lá para cá. Agora, olhando para os fundos imobiliários, a gente pode ver que o HGBS11 foi o que teve a melhor rentabilidade nessa janela, 33,21%, seguido pelo KNRI11, 33,17%, o HGLG11, 29,61%, o VISC11 com 25,67% e o XPMOLs 14,73%. A gente já pode ver logo de cara que a performance da carteira não foi lá tão boa, já que temos um saldo total de R$ 9.338, sendo que a aplicação inicial foi de R$10 mil. Olhando agora para a parte de proventos dessa carteira, a gente pode ver que os fundos imobiliários foram exatamente os maiores responsáveis pelos pagamentos desses rendimentos, assim como a debênture da Petrobras, que paga cupom. Dando uma olhada por período, no ano de 2021 essa carteira gerou R$ 42,94 em rendimentos pagos por esses ativos, no ano de 2022 R$ 211 e no ano de 2023 até agora R$ 110,42. E o legal do Kinvo é que a gente pode ver aqui uma agenda dos próximos rendimentos que serão pagos. No total, com R$ 9.883 investidos em ativos que geram esses rendimentos, a carteira gerou R$ 364,64. Dando uma olhada agora na evolução patrimonial dessa carteira, a gente pode ver que ela começou em setembro de 2021 com quase R$ 10 mil, R$ 9.911,27, chegando à mínima do saldo bruto de R$ 7.564,44. Olhando agora para o que todo mundo quer saber, que é a rentabilidade da carteira do ChatGPT, a gente pode ver que ela teve uma rentabilidade negativa de menos 2,10%, enquanto o CDI no mesmo período teve 21,83%. Muito dessa performance negativa veio exatamente do ano de 2022, que, como eu mencionei, foi um ano brutal para muitos desses ativos. Nesse ano, o ChatGPT teve uma rentabilidade negativa de 27,18%, enquanto em 2021 ele teve 8,33% de rentabilidade, e esse ano até agora 24,10%. Essa é a distribuição atual das classes de ativos dessa carteira. A maior parte continua sendo ações, porém com um pequeno encolhimento de 60% para 56%. Fundos imobiliários agora contam com 24%. Criptomoedas, devido à sua performance negativa durante esse período, encolheram para 1,89%. A aplicação no Tesouro passou para 8,59%. O CDB pré-fixado agora são 4,47% da carteira e a debênture agora 4,63%. Resumo da ópera: é possível investir só com o ChatGPT? Mesmo que a versão gratuita do ChatGPT tivesse acesso às informações mais recentes acerca do que está acontecendo no mercado financeiro e no mundo, eu diria que não, já que antes de fazer qualquer recomendação de investimentos, é imprescindível que se leve em consideração a situação financeira da pessoa em questão, ter mais detalhes a respeito do estômago dela para risco e o conhecimento e experiência que ela já adquiriu a respeito de investimentos, entre várias outras informações importantíssimas que o ChatGPT não chegou sequer a perguntar. Talvez daqui a alguns meses,
com a velocidade com que esse negócio está progredindo, alguém venha construir uma ferramenta que seja baseada no GPT exatamente para consultoria financeira e auxiliar as pessoas a respeito das decisões de investimentos delas. Mas no presente momento, a versão nua e crua do ChatGPT ainda não é capaz de fazer isso. Com tudo isso dito, eu estou muito curioso para saber qual vai ser a performance da carteira do ChatGPT para o restante do ano de 2023 e daí para frente, até porque a janela que a gente pegou para considerar a performance da carteira foi realmente muito curta. Então, se você tiver interesse numa revisitação desse vídeo daqui a algum tempo, dê o seu like e deixa aí nos comentários. Valeu, até a próxima!